Bom, então agora, pessoal, a gente vai falar sobre a segunda parte dessa primeira postagem do conteúdo de Biologia 3, referente ao conteúdo de Introdução à Genética e Primeira Lei de Mendel, tá? É muito importante, então, gente, a gente retomar, revisar, né, o que a gente concluiu na aula passada, que era referente à Primeira Lei de Mendel. Essa Primeira Lei de Mendel também é conhecida como princípio da segregação dos fatores genéticos, também é conhecida, outro sinônimo, princípio da pureza dos gametas ou lei da disjunção ou lei da separação. Todos esses nomes se referem à mesma lei, que é a primeira lei de Mendel, que diz o que no seu enunciado? Cada uma das características é sempre determinada por um par, isto quer dizer, dois fatores genéticos que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores para cada gameta que é gerado lá no testículo, lá no ovário, lá na estrutura reprodutiva da planta. Portanto, os gametas, eles são sempre puros para aquela característica, porque eles têm apenas um fator genético. Então, se a gente tem um indivíduo que tem dois fatores genéticos iguais, do tipo azão, na hora que ele vai produzir os gametas dele, de acordo com a primeira lei de Mendel, os fatores genéticos se separam, indo para os gametas apenas um fator genético azão que existia no organismo original. Se o indivíduo tinha fatores genéticos do tipo azinho, da mesma forma, esses fatores genéticos se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um azinho para cada gameta que é formado. Se o indivíduo, portanto, é azinho, isso quer dizer que ele tem dois fatores genéticos diferentes, formando o par que controla a característica nele, também esses fatores genéticos do par se separam na formação dos gametas. E metade dos gametas por ele formado vai carregar o fator genético azão e a outra metade dos gametas por ele formado vai carregar o fator genético azinho. Tá? Então foi isso que a gente concluiu na aula da semana passada, foi a conclusão dos experimentos do Mendel, quando ele avaliava uma característica nos cruzamentos com aquelas 7 variedades de ervilha que ele tinha disponível. Tá? Reforço que aqui a gente está vendo a conclusão quando Mendel olhou cada característica isoladamente. Depois da primeira prova, a gente vai aprender quando Mendel olhou 2, 3, 4 características sendo transmitidas da geração P para F1 e para F2 ao mesmo tempo, que aí é a parte onde a gente vai estudar a segunda lei de Mendel. Tranquilo? Bom, e aí agora, diante dessa retomada, dessa revisão da aula da semana passada, eu abro as seguintes perguntas para vocês. Quem são os fatores genéticos do Mendel? Primeira pergunta. Segundo, onde esses fatores genéticos estão? Terceira, qual é o processo biológico que separa os fatores genéticos durante a formação dos gametas? Essas 3 perguntas, o Mendel não sabia responder, tá? Ele identificou o padrão, descreveu o padrão, e elucidou a primeira lei de Mendel. Mas as 3 perguntas: quem são os fatores genéticos? Onde eles estão? E qual que é o processo biológico que separa eles durante a formação dos gametas envolvidos na reprodução sexuada? O Mendel não sabia responder. Hoje a gente já sabe. E eu acredito que com o que vocês já estudaram comigo, vocês têm condições de fazer a resposta para algumas dessas perguntas. Então, o bate-papo está aberto. Eu queria saber quem são os fatores genéticos do Mendel, onde esses fatores genéticos estão e qual é o processo biológico que separa esses fatores genéticos durante a formação dos gametas. Vamos lá.
Nada, gente. Não tem nem ideia. Bom, a Fernanda falou que a resposta da terceira pergunta, o processo biológico que separa os fatores genéticos durante a formação dos gametas é a meiose. E eu concordo. A meiose é, de fato, o processo biológico que vai estar separando os fatores genéticos durante a formação dos gametas, né? A Eduarda está mandando aqui que os fatores genéticos são o DNA. Vou melhorar só um tiquinho, tá, Eduarda? Onde esses fatores genéticos estão? Esses fatores genéticos estão no DNA, tá? E aí vocês têm que pensar, o DNA, quando ele vai se enrolando, associando as estonas, ele fica na forma de quê, gente? Pensem. Quando a gente está vendo a célula em meiose, a gente vê o DNA num formato condensado, como a Sofia e a Fernanda mandaram, na forma de cromossomo. Então, esses fatores genéticos que estão no DNA, eles também, é a mesma coisa da gente falar que eles estão nos cromossomos. E é por esse motivo que é a meiose que separa os fatores genéticos. Porque se vocês se lembrarem da aula de meiose, a meiose separa os cromossomos, separa as cromátides. Então, ao separar cromossomos e cromátides, a meiose também separa os fatores genéticos que estão nesses cromossomos, que estão nessa cromátide que é feita de DNA. E aí, falta a primeira pergunta. Quem são os fatores genéticos? A gente já sabe que eles estão no DNA, que por sua vez forma os cromossomos. Já sabemos que a meiose separa esses fatores genéticos. Mas quem são os fatores genéticos do Mendel? Começa com a letra G. Muito bem, Fernanda. Os fatores genéticos do Mendel, nada mais, nada menos, são os genes. Tranquilo? Então, óbvio que todas essas perguntas que a gente acabou de responder levaram, na verdade, quase um século para serem respondidas após os experimentos do Mendel, né? E, obviamente, para que a gente tenha essas respostas, a gente teve que ter um avanço do nível tecnológico. Então, a gente teve que ter a presença do microscópio, que permitiu a observação das células e do processo de meiose e mitose. Tivemos que ter a descrição da estrutura do DNA, para a gente saber que ele atuava como material genético, que só aconteceu em 1953, 100 anos depois dos experimentos do Mendel, enfim. Hoje a gente sabe essas respostas, mas naquela época o Mendel não sabia, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O processo biológico que explica a primeira lei de Mendel, vocês já sacaram. É o processo de meiose, tá? A meiose, pessoal, só foi conhecida, descrita e estudada com os avanços da citologia. Para quem não lembra, citologia é a área da biologia que estuda a célula. Esses avanços na área da citologia começaram no século XX e as pesquisas nessa área da citologia dependiam, obviamente, deste equipamento, que é o microscópio óptico, né? Ao longo das pesquisas, usando o microscópio óptico e observando células eucarióticas em processo de divisão, os cientistas, principalmente esses três aqui, que é o Sutton, o Boveri e o Morgan, eles perceberam que o comportamento dos cromossomos durante a formação dos gametas, isto é, o comportamento dos cromossomos durante a meiose, ele era muito parecido com o comportamento dos fatores genéticos. Então, eles juntaram o tico e o teco. Se os cromossomos se separam na hora que a meiose ocorre para formar os gametas nos animais, e o Mendel disse que os fatores genéticos dele se separam na formação dos gametas, então os fatores genéticos do Mendel estão nos cromossomos. Então, ao comparar os dois comportamentos, esses três cientistas propuseram o que a gente chama de teoria cromossômica da herança. Essa teoria cromossômica da herança diz que os fatores genéticos do Mendel
estão nos cromossomos, que se separam na meiose. Ok? Bom, então aqui a gente tem uma figura da nossa famosa meiose, só que agora a gente colocou nessa figura, nos cromossomos envolvidos, as letrinhas referentes aos fatores genéticos do Mendel, tá? Então aqui a gente tem um indivíduo que é híbrido, né? Ele é Szão, Szinho. E o parzinho de cromossomos homólogos que carregam o fator genético S, ele está aqui colorido, um dos homólogos em vermelho e o outro homólogo em azul. Vocês sabem que esta célula está com os cromossomos simples, ela passa pelo período de intérfase e durante a fase S da intérfase, ela duplica o seu DNA. Ela transforma cromossomos simples em cromossomos duplos. Vejam que os fatores genéticos continuam aqui. Fator genético Szão, fator genético Szinho. Meiose começa, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Então, o cromossomo homólogo vermelho, que carrega o fator genético Szão, ele vem para uma das células filhas da meiose 1. E o outro cromossomo homólogo, que este carrega o fator genético Szinho, ele vai para outra célula filha da meiose 1. Então, na meiose 1, especificamente na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, tá? Na meiose 2, você sabe que em cada célula filha vai ocorrer a separação das cromátides desses cromossomos. Então, as duas cromátides aqui, elas vão se separar na meiose 2, indo esta para uma das células filhas, indo essa para outra célula filha. Lá naquela célula que tem o cromossomo homólogo azul, a meiose 2 faz o mesmo processo. Esse cromossomo duplo vai ser dividido em 2 cromossomos simples, tá? Nesta representação esquemática, foi suprimida a ocorrência da recombinação genética, tá? Ela ocorreu, mas não está mostrada aqui nessa figura, pois o objetivo dela é o entendimento da teoria cromossômica da herança, na qual os fatores genéticos do Mendel estão localizados nos cromossomos e, por esse motivo, durante a meiose, os fatores genéticos se separam da mesma forma que os cromossomos e cromátides também. Por esse motivo, os fatores genéticos estão nos cromossomos. Mas esse conhecimento só foi adquirido quase 100 anos depois de que o Mendel tinha proposto a primeira lei de Mendel. Tá? Eu queria saber se todos entenderam, se tem alguma pergunta referente a essa parte do conteúdo. Se está tudo certinho, me dê um ok para a gente continuar, por favor. Camille, tá certinho? Entendeu? Então tá bom. Continuando então, pessoal. Então aqui novamente, só para retomar, para ver se entenderam de verdade, a gente tem a mesma figura representando um comportamento igual dos fatores genéticos do Mendel e dos cromossomos durante a meiose, usando a letrinha que eu mais vou usar em todas as aulas de genética, o fator genético Azão-Azinho, né? Então, de novo, a gente tem um indivíduo híbrido, que é Azão-Azinho, com os cromossomos dele simples. Esses cromossomos simples, durante a fase S da intérfase, duplicam e se transformam em cromossomos duplos, representados aqui nesta imagem, tá? Durante a meiose 1, esses cromossomos homólogos se separam. Então, o cromossomo que tem o fator genético Azão foi para uma célula filha e o seu homólogo com o fator genético Azinho foi para outra célula filha. Durante a meiose 2, a gente separa as cromátides irmãs.
Então, esse cromossomo duplo com fator genético azão se separa indo cada cromossomo simples para uma célula filha da meiose, um gameta, e lá numa outra célula filha que carrega fator genético azinho, acontece o mesmo processo. É por esse motivo que eu sempre vou representar o indivíduo azão-azinho produzindo metade dos seus gametas com fator genético azão, são esses aqui, que representam 2 de 4, metade, e a outra metade dos seus gametas contendo o fator genético azinho. E essa outra metade está representada aqui por esses 2 gametas dos 4 produzidos, tá? E agora a gente vai começar a dar nome aos bois, né? Então, lá na época do Mendel, os termos adequados, os termos genéticos, eles não foram muito bem propostos. Então, vocês viram que a gente usou linhagem pura para determinar uma linhagem de ervilha que mantinha os mesmos fatores genéticos sendo transmitidos aos descendentes por muitas gerações. Quando tinha 2 fatores genéticos diferentes controlando uma característica, o azão-azinho, por exemplo, a gente chamava esse indivíduo de híbrido. Não se sabia o que era gene. Então, esses termos que a gente vai determinar agora foram termos que foram sendo propostos na genética, principalmente ao longo do século XX. E são termos muito importantes nos problemas de genética que a gente vai fazer, e é por esse motivo que hoje a gente vai explicar um por um, dar exemplo, para que a gente comece a se acostumar com esses nomes. Tranquilo? Bom, os 2 primeiros termos que a gente vai descrever, apesar da gente já ter comentado todos os 2, são gene e cromossomo homólogo. Bom, o que é um gene? Gene, pessoal, é um fator hereditário, é o fator genético que determina uma característica. Na verdade, gente, o gene é um segmento de DNA, um pedaço de DNA, que obviamente está localizado lá em um cromossomo, que controla uma característica, ou melhor, que determina. E por ser um segmento, um pedacinho de DNA que controla uma característica, esse gene atua como fator genético e por isso ele é transmitido ao longo das gerações. De maneira simplificada, nós vamos representar os genes pelas letras que também representavam os fatores hereditários, os fatores genéticos do Mendel, tá? E o que é cromossomo homólogo? São aqueles cromossomos que formam um par, que apresentam mesmo tamanho, mesma forma, mesma posição do centrômero e carregam os mesmos genes nas mesmas posições, ok? A gente já tinha esse conceito lá da aula de divisão celular. Então, quando a gente olha essa figura que está no meu slide aqui, a gente percebe que a gente tem um parzinho de cromossomos homólogos, ok? Eles têm a mesma posição do centrômero, são do mesmo tamanho, têm a mesma morfologia, como o centrômero ele está deslocado para perto de um dos telômeros, esse é um cromossomo submetacêntrico, tá? E eles têm os mesmos genes nas mesmas posições. Reforço que sempre que temos um tamanho homólogo, temos um cromossomo homólogo, um dos cromossomos que forma o par de homólogo, ele é de origem materna, foi herdado de um gameta feminino, um óvulo, por exemplo, e o outro cromossomo que forma o par de homólogo tem origem paterna e foi herdado do genitor masculino. Provavelmente veio através de um espermatozoide, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem os 2 primeiros termos que a gente descreve, tá? Pedro Afonso fez uma pergunta aqui que é o seguinte: o tamanho de um gene tem alguma relação com a sua função? Não. O tamanho do gene não tem nada a ver com a função dele. O tamanho do gene está relacionado à quantidade de nucleotídeos que estão inseridos no segmento que controla uma característica. Não necessariamente um gene grande produz uma proteína grande, por exemplo. Não existe relação entre tamanho de gene e função, nem em tamanho de DNA e complexidade, como a gente já tinha visto na questão da relação de número de cromossomos e complexidade dos organismos, tá?
Bom, continuando. Então, a gente já sabe o que é gene, é o fator genético do Mendel, é um pedacinho de DNA que controla uma característica. A gente já sabe o que é um par de cromossomos homólogos. São aqueles cromossomos que têm o mesmo tamanho, mesma forma, carregam os mesmos genes nas mesmas posições. Lembrando que no par de cromossomos homólogos, um deles é de origem paterna e o outro de origem materna. Próximos termos. Locus. O que é um locus? Locus é uma palavra da língua latim, tá? Então vejam que eu escrevi em itálico, porque não é pertencente à língua portuguesa. E o que significa o locus? O locus é a posição específica em um cromossomo onde está localizado um gene. Então, quando eu venho para vocês e falo, aqui em vermelho eu colori o gene A, eu posso falar que essa região do cromossomo é o locus do gene A. O que isso quer dizer? É a posição que o gene A está presente nesse cromossomo homólogo. Vejam que como o outro cromossomo que forma o par, ele tem os mesmos genes nas mesmas posições, lá naquele mesmo locus, naquela mesma posição, eu obrigatoriamente tenho que encontrar o gene A, ok? Então, é por isso que os cromossomos homólogos carregam os mesmos genes nas mesmas posições. Isto é, carregam os mesmos genes nos mesmos locus. Então, o local no cromossomo aonde o gene está, agora a gente vai passar a chamar isso de locus. E quando eu quero falar de muitas posições ao mesmo tempo, ou seja, o plural de locus, a gente usa o termo loci, tá? Então, locus é a posição que um gene ocupa em um cromossomo, loci é o plural de locus. E agora a gente vai ter um dos termos genéticos mais importantes dentro da genética, que é o termo alelo. O que é um alelo? Alelo são versões ou formas diferentes que um gene ocorre na população. Então, alelos são as diferentes versões de um mesmo gene que ocorrem nos indivíduos. E quando a gente pensa nos organismos diploides, que sempre tem um par de cromossomos homólogos de cada um dos pares existentes na espécie, todo indivíduo tem um par de alelos para cada um dos genes. E quando ele vai sofrer a meiose, vai separar os cromossomos homólogos para a formação dos gametas, esses alelos, essas versões diferentes de um gene, eles se separam na hora da formação dos gametas. E esses alelos, essas diferentes versões de um gene, determinam a qualidade de uma característica. Deixa eu dar alguns exemplos que isso fica mais claro. Quando a gente estava estudando lá nas ervilhas do Mendel, a característica textura da semente, a gente aprendeu que o gene que controla a textura da semente, isto é, o fator genético que controla a textura da semente das ervilhas, era o gene R, né? E o gene R, ele tem duas versões, ele tem dois alelos entre as ervilhas. Esses dois alelos, essas duas versões são o Rzão e o Rzinho. A gente sabe que o Rzão é dominante, então, indivíduos que têm um Rzão, isso quer dizer Rzão, Rzinho, ou dois Rzões, Rzão, Rzão, eles têm a textura da semente produzida por eles do tipo lisa. E indivíduos que têm os dois alelos Rzinho, lá no cromossomo que controla essa característica, os indivíduos Rzinho, Rzinho, eles são aqueles que vão possuir, né, as suas sementes com a textura rugosa. Então vejam que aqui a gente tem novamente a representação, o exemplo do que é um alelo. O alelo são as versões de um determinado gene. Então, o gene R, que controla a textura da semente das ervilhas, ele tem duas versões, a versão Rzão e a versão Rzinho. E essas versões, Rzão e Rzinho, a gente dá o nome de
alelo. Então, alelo são as diferentes versões que um gene ocorre na população de indivíduos que a gente está estudando. No organismo, né? Pé de ervilha, ser humano, coelhinho, sempre estão presentes aos pares. Isso quer dizer, 2 alelos para cada gene. E quando os gametas são formados, os alelos o quê? Se separam. Portanto, os gametas só têm um alelo de cada característica. E esses alelos é que vão determinar a qualidade que uma característica manifesta no indivíduo, ok? Então, a cor do cabelo é um tipo de característica, Fernanda, que tem mais de 2 tipos de alelos, ok? Então, a gente tem vários tipos de alelos, mas o indivíduo ele tem 2 dos vários possíveis. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a cor de cabelo seja controlada pelos alelos B1, B2, B3, B4, B5, B6. São 6 alelos que existem na população. Mas os indivíduos, eles têm 2 desses 6 possíveis, tá entendendo? Então, por exemplo, o indivíduo pode ser B1, B1 é a pessoa que tem cabelo negro. E B6, B6 é a pessoa que tem cabelo loiro. B5, B6 é uma pessoa que tem um cabelo loiro escuro, tá entendendo? Então, assim, podem existir várias versões do gene B na população, ok? Vários alelos, mas o indivíduo sempre tem 2 alelos, isso quer dizer um par, controlando uma característica, tá? A gente vai ver exemplos dessas características, Fernanda, que tem mais de 2 alelos existentes na população controlando uma mesma característica, mas isso vai ficar para a semana que vem, tranquilo? Bom, então a gente já sabe o que é um gene, a gente já sabe o que é um cromossomo homólogo, a gente já sabe o que é um locus, plural loci, e agora a gente já sabe o que são os alelos, tá? Então aqui a gente tem aquela nossa figura que a gente trabalhou na aula de mitose e meiose, é o cariótipo da espécie humana, é um cariótipo de um homem, tá? Porque ele tem par sexual XY. Vejam que aqui, aquilo que a gente tinha colorido lá na meiose e mitose, na verdade eram o quê? Os locos. Então, isso que está colorido aqui nos cromossomos são os locos, que são as posições que genes ocupam nesses cromossomos. É por esse motivo que no parzinho de cromossomos homólogos, esses locos estão na mesma posição nos 2 cromossomos que formam o par, né? Determinando aquele conceito básico de cromossomo homólogo, que são cromossomos que têm mesmo tamanho, mesma posição dos centrômeros, são do mesmo tipo e carregam os mesmos genes nos mesmos locos, nas mesmas posições, tá? Bom, o carro de som continua passando durante a quarentena e atrapalhando a aula. Acontece. Então, agora a gente vai trazer alguns novos termos, tá? Que vão aparecer muito nas nossas aulas. A gente agora vai falar sobre genótipo. Vai aparecer em várias questões. O genótipo é o conjunto de alelos que um indivíduo apresenta nas suas células. E aí, a gente, usando como exemplo o gene B, esse gene B, ele tem 2 alelos na população, 2 versões. A versão Bzão e a versão Bzinho. Como eu já disse, todo indivíduo nas suas células vai ter um par de alelos do gene B. E aí a gente tem que pensar quantas combinações possíveis dos alelos do gene B existem. Acho que vocês estão pensando que existem 3 combinações. Então, o indivíduo, para ter um par de alelos do gene B nas suas células, controlando uma determinada característica, ele pode apresentar um alelo Bzão e outro alelo Bzão, um alelo Bzão e o outro alelo Bzinho, ou um alelo Bzinho e o outro alelo Bzinho. Então, esse conjunto de alelos que um indivíduo apresenta nas suas células para um determinado gene que controla uma característica, esse conjunto é o genótipo do indivíduo
para aquele gene. É o genótipo do indivíduo que controla aquela característica. Então, aqui a gente está observando o locus, isso quer dizer a posição que o gene B ocupa nos cromossomos, tá? Vejam que o indivíduo pode ter genótipo Bzão, genótipo Bzão, genótipo Bzão, ou genótipo Bzinho, ok? Reforço. O genótipo do indivíduo, para cada gene que a gente estuda, é formado por 2 alelos. Bom, quando os alelos que formam o genótipo de um indivíduo são iguais, a gente chama esse indivíduo de genótipo homozigoto, que era o que o Mendel chamava de linhagem, o quê? Pura. Então, aquelas linhagens que o Mendel tinha, que ele começava os cruzamentos lá na geração P, que ele chamava de linhagem pura, hoje a gente chama esses genótipos que elas têm de genótipo homozigoto. E aí a gente tem o homozigoto com o alelo Bzão, e tem um outro tipo de homozigoto com o alelo Bzinho. Tranquilo? Então, o homozigoto é todo indivíduo que tem genótipo formado por alelos iguais entre si. E o heterozigoto, que são esses indivíduos que têm o seu genótipo formado por alelos diferentes, são chamados de heterozigotos, que o Mendel observou na geração F1 e lá nos experimentos ele dava o nome de híbrido. Então, aquele indivíduo híbrido que tinha um alelo de um tipo e o outro de outro tipo, formando parzinho lá na célula dele, ele é um indivíduo que tem genótipo heterozigoto. Porque no conjunto de alelos dele, para aquele gene que controla uma determinada característica, os alelos que ele apresenta são diferentes entre si. Tá? Então, indivíduos homozigotos têm genótipo formado por alelos iguais, podem ser iguais do tipo dominante e podem ser iguais do tipo recessivo, mas é sempre homozigoto quando os alelos que formam o genótipo são iguais. Porém, quando o indivíduo tem um genótipo formado por 2 alelos diferentes, exemplo, um dominante e um recessivo, o genótipo desse indivíduo é chamado de heterozigoto. O homozigoto é o antigo puro e o heterozigoto é o antigo híbrido, tá? Pedro Afonso perguntou: quantos genes um ser humano normal tem? Aproximadamente entre 20 mil genes, eu acho. Mas me pergunta isso na próxima aula que eu vou conferir para você na aula de Biomon que eu tenho. Eu tenho um levantamento mais atualizado. Eu acho que são 20 mil genes, mas eu não tenho certeza, tá, Pedro Afonso? Bom, próximos termos que a gente vai estudar são caráter ou característica e fenótipo ou traço. Prestem muita atenção. Caráter ou característica é qualquer atributo, é qualquer propriedade específica que a gente mensura, que a gente enxerga em um organismo. Então, a gente estudou, já nas aulas passadas, várias características. Quais eram as características que a gente estudou lá nas ervilhas do Mendel? A gente estudou lá, por exemplo, textura da semente de ervilha. A gente estudou cor da semente de ervilha. A gente estudou cor da flor da ervilha. Enfim, todo esse atributo, toda essa propriedade de um organismo que a gente consegue mensurar, ver, medir, identificar, qualificar, isso é um caráter, isso é uma característica. Agora, fenótipo ou traço é o tipo de manifestação específica, ou seja, a qualidade que uma característica assume nos indivíduos. Então, dentro de uma característica, nós temos várias qualidades que essa característica assume nos diferentes indivíduos que a gente está estudando. Essas qualidades, essas manifestações que a característica apresenta nos indivíduos são os fenótipos daquela característica, também chamados de traços. Então, voltando aqui na lista das 3 características que eu trouxe das ervilhas, quais eram os fenótipos existentes? Na característica textura da semente,
tinham dois fenótipos. A semente podia ter o fenótipo lisa ou a semente podia ter o fenótipo rugosa. Olha aqui, característica é o atributo, isto é, textura da semente. O fenótipo são os tipos que uma característica aparece na população. O fenótipo liso e rugoso pertence à característica textura da semente. A característica cor da semente também tinha dois fenótipos. Esta cor da semente podia ser verde ou amarela. E a característica cor da flor da ervilha também assumia dois fenótipos. Poderia ser uma flor branca ou uma flor roxa ou púrpura, tá? A gente está começando devagar, né, gente? Então, vocês estão vendo que eu tenho uma característica com dois fenótipos possíveis, controladas por um gene com dois alelos possíveis, tendo um genótipo formado pela combinação desses dois alelos possíveis. Portanto, 3 genótipos. Um homozigoto dominante, um heterozigoto e um homozigoto recessivo. O mundo não vai ser assim para sempre. Então, aproveita enquanto o mundo é simples, tá? Reforçando, então aqui a gente está novamente com algumas características e os seus respectivos fenótipos para ervilha. Então, aqui a gente tem as seguintes características ou caráteres. Forma da semente, que eu chamo de textura da semente, e cor da semente. Também tenho os seus fenótipos ou traços, que podem ser, no caso da característica forma, textura da semente, fenótipo liso ou fenótipo rugoso. E no caso da característica cor da semente, eu tenho dois fenótipos possíveis, fenótipo amarelo ou fenótipo verde. Tá? Então, quando a gente está se referindo à característica, eu estou falando sobre o atributo, a qualidade que eu estou estudando no organismo. Quando eu estou falando do fenótipo, eu estou falando da manifestação que essa característica assume no indivíduo, a qualidade que essa característica assume no indivíduo, tá? Queria saber se todos esses conceitos genéticos que a gente trabalhou até agora estão claros para vocês, tá? Se tem perguntas ou dúvidas, façam. Se não tem, me deem um ok. Retomando o que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu o que é um gene, a gente aprendeu, retomou e relembrou o que é um cromossomo homólogo, aprendemos o que é o locus, com o seu plural loci, aprendemos o que são os alelos, aprendemos o que são genótipos do tipo homozigoto e heterozigoto, aprendemos o que é uma característica e o que é um fenótipo, tá? Entenderam tudo? Tem perguntas ou dúvidas? Me dê um ok se entenderam tudo. Se tem perguntas ou dúvidas, por favor, façam. Bom, acho que todo mundo entendeu. Esses conceitos, gente, vão andar com a gente o resto do conteúdo de genética. Então, a partir de agora, eu não vou mais falar fator genético. Eu não vou falar mais linhagem pura. Eu não vou falar mais híbrido. Eu vou falar de gene, de alelo, de genótipo, de homozigoto, de heterozigoto e de fenótipo também, tá? Então, quem tem dúvida, depois volta nessa lista, olha no resumo do conteúdo, assiste a aula de novo. Tem as videoaulas curtas também, onde eu expliquei todos esses termos, mas se acostumem com eles, porque são os termos que vão aparecer nas aulas e nas questões que vocês vão resolver na lista de exercício que chegará em breve. Bom, e aí agora a gente vai estudar uma questão muito interessante aqui dentro da genética, que é o que a gente chama de lei da expressão do fenótipo. Quando você olha para o indivíduo e ele tem lá no seu fenótipo, por exemplo, a semente de cor amarela, esse fenótipo, semente de cor amarela, ele é determinado com base nessa lei de expressão do fenótipo. E o que determina a expressão de um determinado fenótipo? Em todas as características,
O fenótipo, ele é determinado por dois componentes que compõem a lei da expressão do fenótipo. Todo fenótipo de uma característica, isso quer dizer, toda qualidade que aquela característica assume no indivíduo, é controlada pela interação do genótipo, isso quer dizer, do conjunto dos alelos do gene que determina aquela característica, interagindo com fatores presentes no meio ambiente. E aí vocês estão se perguntando, Rafael, mas existe então uma ervilha com genótipo para controlar o fenótipo amarelo, mas que o meio ambiente consegue transformar ela em fenótipo verde? Não. Por quê? Porque cada uma das características que a gente estuda, elas têm um peso do genótipo controlando a manifestação daquele fenótipo e do ambiente. Tem característica que a gente vai estudar ao longo do nosso curso de genética que tem determinação 100% do genótipo e 0% do meio ambiente. Essas características que a gente vê nas ervilhas do Mendel são um exemplo disso. Elas são completamente determinadas pelo genótipo, pelos alelos do gene que controla essa característica. Então, se você planta a ervilha Rzão, no Brasil, na Europa ou na África, ela sempre vai ter sementes com textura lisa, em qualquer lugar do mundo, independente do ambiente. Assim como, se você plantar uma semente Rzinho, em qualquer lugar do mundo, em diferentes condições ambientais, ela sempre manifesta o mesmo fenótipo, isto é, ervilhas produtoras de sementes com textura rugosa, tá? Outras características, portanto, têm efeito mais ou menos igual. Metade do efeito que controla o fenótipo vem do genótipo e metade do efeito que controla o genótipo vem do meio ambiente. Não sei se tem alunos da agropecuária presentes, mas eu vou dar um exemplo voltado para eles. Quando a gente pensa na produção de leite em vacas, é uma característica que tem controle genético, isso quer dizer, existem alelos que determinam que a vaca vai produzir mais ou menos leite, mas existe um forte efeito ambiental, principalmente das condições climáticas que a vaca está submetida e da alimentação que ela recebe. Então, mesmo que a vaca tenha os alelos mais bombantes para produzir leite, se você não oferece uma alimentação adequada para ela, uma condição ambiental climatizada, essa vaca não vai expressar todo o seu potencial. Isto é, ela não vai expressar o fenótipo de produção de leite alta. E existem algumas características que têm mais efeito ambiental do que efeito genético. Então, tem características que vão ter, às vezes, 80% de determinação ambiental e apenas 20% de determinação genética. É o exemplo, por exemplo, do peso em vários animais, inclusive no ser humano. O peso, ele tem um fator genético que determina ele, a gente observa nas famílias que, por exemplo, a obesidade, ela tem uma herança, né? Então, pais obesos têm grandes chances de ter filhos obesos, mas a obesidade, ela é controlada principalmente pelos hábitos alimentares e de sedentarismo que o indivíduo assume ao longo da sua vida. Então, quando a gente pega um fenótipo, uma qualidade que uma característica assume, é sempre determinado pelo genótipo, que é o conjunto de alelos dos genes que controlam aquela característica, ou do gene que controla a característica, interagindo, isto é, recebendo influência do meio ambiente. A proporção de determinação por genótipo e pelo ambiente, como eu dei nesses exemplos, varia de característica para característica. E é muito importante a gente frisar que, devido à interação do genótipo com o ambiente, nós observamos para algumas características que um mesmo genótipo determina fenótipos diferentes de acordo com o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você tem um genótipo
que se você está num ambiente X e está num ambiente Y, este mesmo genótipo produz fenótipos diferentes, produz qualidades diferentes que aquela característica assume, tá? E aí, a gente tem esse primeiro exemplo aqui do que eu estou querendo dizer, que é a planta Ranunculus aquatilis, tá? Observem que essa planta, o indivíduo, ele tem o mesmo genótipo, tá? Então, o genótipo da parte submersa, das células que compõem a parte submersa da planta, é o mesmo genótipo das partes flutuantes da planta. Mas observem que as folhas que estão submersas, elas são raiadas, né? Todas filamentosas, enquanto que as folhas que são flutuantes, elas são lobadas. Então, vejam que a qualidade do tipo de folha manifestado é diferente, ou seja, temos dois fenótipos, flor lobada, flor raiada. Mas o genótipo da planta, os alelos que estão nas células dessa folha e dessa, são os mesmos. A diferença é o ambiente. Esta folha é raiada porque ela se desenvolveu dentro d'água. E o fato da água estar interferindo no desenvolvimento da folha gerou esse fenótipo raiado. A outra folha, que tem o mesmo genótipo, desenvolveu em outro ambiente, um ambiente aéreo, sem água. E, portanto, essa interação com o ambiente aéreo e a falta da água do ambiente submerso determinou um outro fenótipo, a flor lobada. Mas o genótipo existente nas células dessa folha e dessa é o mesmo. Um exemplo em que a lei da expressão do fenótipo está determinando que um mesmo genótipo interagindo com dois ambientes diferentes, determinam fenótipos diferentes. Aqui, o ambiente está controlando mais a característica, o fenótipo, do que o genótipo, tá? Outros exemplos aqui que a gente tem é o gato siamês, tá? Observem que o gato, ele tem, ao longo do corpo dele, dois tipos de pigmentação, tá? O gato, de maneira geral, ele é cinza, tons bem claros ao longo do corpo, mas nas extremidades desse gato, orelhas, região do focinho, pontas das patinhas e a cauda, observem que ele tem pelos negros, tá? Todas as células do gato, todas as células produtoras de pelo do gato têm o mesmo genótipo para controlar a cor da pelagem. Mas observem que em algumas regiões do corpo do gato, a cor expressada, manifestada, é diferente. E aqui a gente tem um efeito ambiental. Por quê? Mesmo tendo o mesmo genótipo, nas regiões que são as extremidades do corpo, a gente tem uma temperatura corpórea média menor do que nas regiões mais medianas do corpo de qualquer animal. Então, a temperatura nas extremidades, como nas orelhas, no focinho, na ponta das patinhas e na cauda, é uma temperatura ligeiramente menor, dá uma diferença de 1, às vezes até 2 graus centígrados Celsius, para as regiões medianas do corpo. E essa variação de temperatura, pasmem, é suficiente para determinar que nas extremidades ocorra manifestação de pelagem negra e na região mediana do corpo tem a manifestação do fenótipo de cor de pelagem claro. Então aqui, novamente, todo o corpo do gato tem o mesmo genótipo, os mesmos alelos, mas devido ao efeito ambiental da variação de temperatura das extremidades para a região mediana, você tem a manifestação de dois fenótipos diferentes do mesmo indivíduo. Pelagem negra nas extremidades, devido à menor temperatura, e pelagem clara no interior do corpo, devido à temperatura ligeiramente maior. E um último exemplo, é uma planta muito comum no sul do Brasil, a hortênsia, tá? Que é essa que está aqui no slide. Nós temos hortênsias com o mesmo genótipo, mas quando elas são plantadas em solo básico, isso quer dizer em um pH maior que 7, elas desenvolvem flores com cores rosas. Enquanto que quando a gente planta a hortênsia em um solo ácido, isso quer dizer um solo com pH menor que 7, elas acabam desenvolvendo flores com cor azul. Então, nós temos dois fenótipos, duas qualidades assumidas pela cor da flor da hortênsia, que é uma característica. Fenótipo cor rosa, fenótipo cor azul. Independente do genótipo, que é o mesmo em muitos casos, quando você planta uma hortênsia em solo básico, a flor dela fica rosa. Quando você planta ela em solo ácido, a cor dela fica azul.
Tranquilo? Então, aqui a gente tem a determinação dessa questão da lei da expressão do fenótipo. Todo fenótipo, toda qualidade que uma característica assume é a mistura da determinação por genótipo, que são os alelos que controlam aquela característica. Lembrando que alelos são versões do gene que determina aquela característica, o nosso antigo fator genético, com condições ambientais que podem interferir muito ou pouco no fenótipo manifestado. Tá? Pedro Afonso perguntou o seguinte: é possível a existência de fenótipos 100% definidos pelo ambiente? Não. Todas as características dos indivíduos têm algum nível de manifestação ou determinação genética. Pode ser pequeno e pode ser que a gente ainda não identificou que aquele gene determina aquela característica, mas todas as características têm algum nível, mesmo que seja pequeno, de determinação genética, pelo genótipo de algum gene que tem interferência naquela característica, ok? Queria saber se ficou claro para todo mundo a lei da expressão do fenótipo, se tem mais perguntas ou dúvidas. Se não tem, me deem um ok para a gente continuar. Então, tá bom. Os últimos termos genéticos que a gente vai definir conceitualmente, apesar da gente já ter usado, é o termo dominante e recessivo, tá? Então, o que é um alelo dominante? É o alelo que determina o fenótipo quando ele está presente em uma cópia no genótipo. Então, toda vez que a gente está falando de um alelo que é dominante, é aquele alelo que, quando tem um ou dois, o mesmo fenótipo é manifestado. Traduzindo, o alelo é dominante quando o fenótipo do homozigoto dominante e o fenótipo do heterozigoto são o quê? Iguais. Quando isso acontece, a gente fala que o alelo Rzão domina completamente o alelo Rzinho. E por isso, o alelo Rzão é o alelo dominante. Alelo dominante é aquele que determina o fenótipo quando está presente em uma ou duas cópias no genótipo do indivíduo. Portanto, toda vez que um alelo é dominante, o genótipo homozigoto dominante e o genótipo heterozigoto determinam um mesmo fenótipo. Por outro lado, é recessivo o alelo que só vai determinar o fenótipo quando esse alelo está presente em duas cópias. Então, é recessivo aquele alelo que controla uma característica quando ele está presente em homozigose, no homozigoto recessivo. Vejam que o alelo Rzinho, para determinar o fenótipo textura da semente rugosa, ele só determina esse fenótipo quando ele está presente em duas cópias. Portanto, esse alelo Rzinho é recessivo, porque para ele determinar o fenótipo, para ele controlar o fenótipo, ele teve que estar presente em duas cópias no genótipo. Então, o alelo recessivo é aquele que só se manifesta no homozigoto recessivo. Geralmente, não é sempre, mas é um padrão, os alelos dominantes são representados por letras maiúsculas e os alelos recessivos são representados por letras minúsculas. Qual que é a letra escolhida, Rafael? Geralmente os geneticistas escolhem a primeira letra do nome do fenótipo recessivo para dar nome ao gene e dar as letras, os códigos para os alelos desse gene. Tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a questão da forma da semente, da textura da semente. Por que foi escolhida a letra R? Porque a letra R é a primeira letra do fenótipo recessivo, que é rugoso. Então, escolheu-se a primeira letra como é que fala? Do fenótipo recessivo, rugoso, letra R. Então, o gene que controla a textura da semente em ervilhas foi considerado o gene R. E aí, as letras para nomear os alelos foram o dominante, a letra maiúscula, Rzão,
e o recessivo a letra minúscula Rzinho, ok? No caso, por exemplo, da cor da vagem, a cor amarela, como geralmente as pesquisas científicas são feitas em países de língua inglesa, muitas vezes, escolheu-se a primeira letra do nome amarelo em inglês, que é yellow. Então, o gene que controla a cor da característica, cor da vagem em ervilhas, é o gene Y, que tem dois alelos, o Yzão e o Yzinho. O Yzão determina a vagem de cor verde, genótipos de uma vagem de cor verde, homozigoto dominante, Yzão, ou heterozigoto, Yzinho, porque o alelo Yzão domina completamente o alelo Yzinho. E indivíduos que têm vagem de cor amarela são obrigatoriamente homozigotos recessivos, Yzinho, tá? Uma coisa que eu queria deixar muito claro, que os estudantes eles têm muita dificuldade de entender, é que, às vezes, eles interpretam que o alelo dominante ele é melhor do que o alelo recessivo, ou que o alelo dominante é mais comum na população e o recessivo mais raro. Por quê? Porque na hora que a gente faz os cruzamentos do Mendel, lá na F2, vocês se lembram, como é que aparecia? Aparecia um indivíduo azão, outro azinho, outro azinho, outro azinho. E aí os alunos, quando olham para isso daqui, ficam pensando que por aparecer 3 indivíduos com fenótipo dominante para um indivíduo com fenótipo recessivo, os dominantes sempre são mais comuns do que os recessivos. E não é o caso. Então, uma coisa que eu quero que vocês gravem é: o alelo dominante não é melhor que o recessivo, não existe uma relação de qualidade entre alelos dominantes e alelos recessivos, e nem sempre o alelo dominante é o mais comum. O que vai determinar se um alelo é mais comum ou mais raro na população tem a ver com seleção natural, que é um processo evolutivo, tá? Então, alelo dominante não é melhor nem mais comum. Alelo recessivo não é pior e nem mais raro. Qual que é a diferença entre os dois? É muito simples. O alelo dominante é aquele que controla o fenótipo quando presente em uma ou duas cópias. Portanto, manifesta um fenótipo dominante os indivíduos homozigotos dominantes e heterozigotos. E o alelo recessivo é aquele que, para determinar o fenótipo, ele obrigatoriamente tem que estar presente em duas cópias. Portanto, tem o fenótipo recessivo apenas os indivíduos homozigotos recessivos. Ok? Tem alguma pergunta ou dúvida sobre a determinação do que é um alelo dominante, recessivo? Se tiver, eu vou dar um minutinho para vocês digitarem no bate-papo, porque agora a gente vai ter um problema para resolver. Bom, eu tenho uma pergunta. Vamos supor que nós voltamos para a aula presencial, né? Estamos lá no IF e eu levo para a sala de aula um pé de ervilha, tá? Levei esse pé de ervilha para vocês num vaso lindo que eu cultivei na minha casa. E aí eu pedi aos alunos que abrissem, né, a vagem desse pé de ervilha e olhassem a textura da semente desse pé de ervilha que eu tenho, tá? Então, vocês abriram a vagem e avaliaram a seguinte característica. Textura da semente, tá? Pergunto para vocês. Vocês estão carecas de saber, mas eu quero que respondam. Considerando a característica, textura da semente desse pé de ervilha que eu trouxe para vocês na aula, quais são os 2 fenótipos possíveis para a textura de semente que vocês vão olhar quando abrirem a vagem do meu pé de ervilha? Quais são as texturas da semente possíveis? Quais são os fenótipos
para essa característica. Perfeito. Essa semente, ela pode ter fenótipo de textura lisa, ou essa semente pode ter fenótipo de textura rugosa. E aí, alguém abriu a vagem e viu que as nossas sementes tinham textura lisa. E aí, o Pedro Afonso, que geralmente sempre pergunta, ele faz o seguinte questionamento em cima desse dado. Bom, Rafael, você trouxe um pé de ervilha para a gente, ele tem textura das suas sementes lisas. E a gente já sabe que a textura da semente ela é controlada pelo gene R, que tem 2 alelos na população. O gene Rzão, o alelo Rzão, perdão, e o alelo Rzinho. Esse pé de ervilha seu, que tem sementes com textura lisa, ele pode ter 2 tipos de genótipo. Ele pode ser Rzão, porque todos os indivíduos homozigotos dominantes vão ter sementes lisas, mas ele também pode ser Rzinho, ele pode ser heterozigoto e também vai ter as mesmas sementes lisas que o indivíduo Rzão. E aí eu falo que o Pedro Afonso está certo. O meu pé de ervilha, ele pode ter o genótipo Rzão, e isso manifesta o fenótipo semente lisa. Igualmente possível é ele ter o genótipo Rzinho e ter as mesmas sementes lisas. E aí, a pergunta que eu devolvo para vocês diante disso é: como que eu consigo saber qual que é o genótipo do meu pé de ervilha? Como que eu consigo saber se o meu pé de ervilha, produtor de semente lisa, é homozigoto dominante ou heterozigoto? Como? A Fernanda sugeriu que ao fazer um cruzamento, dá para saber se é homozigoto ou heterozigoto. Bom, Fernanda, eu concordo, mas não é qualquer cruzamento. Que tipo de cruzamento pode ser feito para revelar se um indivíduo que tem o fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto? Existe um tipo de cruzamento que nós podemos fazer que revela isso. Como que é esse cruzamento? Vocês têm ideia? Alguma sugestão? Pedro Afonso sugeriu da gente cruzar o nosso indivíduo problema com o indivíduo homozigoto para o alelo recessivo, tá, Pedro Afonso? E o Pedro Afonso tem toda a razão, tá? Quando você tem um indivíduo com fenótipo dominante, mas você não sabe o genótipo dele, você não sabe se ele é homozigoto para o alelo dominante ou heterozigoto, você faz um cruzamento que se chama cruzamento teste. Eu vou apagar isso aqui e vou começar de novo. Então, retomando. Quando você tem um indivíduo com fenótipo dominante, que você não sabe o genótipo dele, porque ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto, nós temos o que a gente chama da possibilidade de fazer um cruzamento teste. E em que consiste o cruzamento teste? O cruzamento teste, ele consiste em pegar o nosso indivíduo com fenótipo dominante mas que nós não sabemos o genótipo e cruzar esse indivíduo com outro com fenótipo recessivo. Rafael, mas por que o cruzamento teste é feito cruzando o nosso indivíduo problema com, obrigatoriamente, um indivíduo do fenótipo recessivo? Porque todo indivíduo que manifesta o fenótipo recessivo, você já sabe o que dele? Você sabe o genótipo dele. Porque a gente acabou de ver que
O alelo recessivo só expressa o fenótipo recessivo quando ele está em homozigose. Então, se a gente pega o nosso pé de ervilho produtor de semente lisa, problema, e cruza com um pé de ervilha produtor de semente rugosa, a gente já sabe, antes de fazer o cruzamento, que o meu pé de ervilha produtor de sementes com textura rugosa obrigatoriamente tem genótipo quê? Rzinho, Rzinho. Então, você vai cruzar o pé de ervilha lisa, que você não sabe se é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, você vai cruzar com o indivíduo Rzinho, Rzinho. Tranquilo? Bom. E aí, Rafael, como é que o resultado do cruzamento revela se o nosso pé de ervilha liso é Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho? Aqui, gente, o resultado do cruzamento, isso quer dizer as características manifestadas pelos descendentes, o fenótipo dos descendentes, vai revelar o genótipo do pai. Observe. Acho que vocês concordam comigo que a nossa ervilha, o nosso pé de ervilha rugoso, o Rzinho, Rzinho, na hora que ele vai produzir os gametas dele, ele separa o fator genético Rzinho para um gameta e Rzinho para o outro. Portanto, todos os gametas que esse Rzinho, Rzinho produz, vamos considerar que ele é a fêmea, tá? O óvulo obrigatoriamente vai ter um fator genético Rzinho. Então, 100% dos óvulos produzidos por essa ervilha, esse pé de ervilha com sementes rugosas, obrigatoriamente 100% dos gametas dele, dos óvulos, tem o fator genético Rzinho. Bom, o outro fator genético que vai formar cada um dos descendentes veio de quem? Da nossa ervilha problema. Se a nossa ervilha problema for Rzão, Rzão, vocês concordam que os fatores genéticos se separam, Rzão e Rzão, porém, como eles são iguais, 100% dos espermatozoides produzidos por ela, considerando que ela vai atuar aqui como macho do cruzamento, 100% dos espermatozoides produzidos por ela vão ter o fator genético Rzão. Então, se você está cruzando uma ervilha, Rzão, Rzão, que só produz espermatozoides Rzão, com uma outra ervilha, Rzinho, Rzinho, que só produz óvulos Rzinho, vocês concordam que esse cruzamento só vai gerar indivíduos Rzão, Rzinho? 100% dos descendentes desse tipo de cruzamento são Rzão, Rzinho. E vocês sabem que o indivíduo heterozigoto, ele manifesta a textura da semente lisa. Então, se você cruza sua ervilha problema, que é lisa, e ao cruzar ela com uma rugosa, que tem fenótipo recessivo, nos seus descendentes desse cruzamento teste, 100% deles têm ervilha lisa, qual que é a sua conclusão? Só é possível ter 100% dos descendentes do cruzamento teste com o fenótipo dominante se o indivíduo problema for homozigoto dominante. Por quê? Porque só se ele for homozigoto dominante, 100% dos seus gametas têm fator genético dominante. Porque 100% dos gametas do indivíduo recessivo tem fator genético recessivo e só é possível nascer desse tipo de cruzamento descendentes heterozigotos que manifestam fenótipo dominante. Então, se os seus descendentes do cruzamento teste foram 100% dominantes, 100% lisos, no meu exemplo, você tem absoluta certeza que o seu indivíduo problema original, o meu pé de ervilha que eu trouxe para a aula, o genótipo dele era Rzão, Rzão. Mas, Rafael, o resultado que a gente encontrou não foi esse. A gente encontrou, no nosso cruzamento teste, o seguinte resultado. Metade dos descendentes era lisa e metade dos descendentes era rugosa. Portanto, este outro tipo de resultado mostra que o seu indivíduo problema original, a sua ervilha lisa, não é Rzão, Rzão. Ela é Rzão, Rzinho. E eu vou mostrar para vocês por quê. Novamente, o raciocínio para a nossa ervilha rugosa é o mesmo. Ela separa os seus fatores genéticos, Rzinho e Rzinho,
e 100% dos gametas dela, 100% dos óvulos, contém o fator genético Rzinho. Tranquilo? Mas a nossa ervilha macho, ela é Rzão, Rzinho. Então, vejam, na hora que ela vai produzir os espermatozoides dela, ela separa os fatores genéticos, vai Rzão para metade dos espermatozoides e vai o Rzinho para outra metade dos espermatozoides. Então, se a sua ervilha for Rzão, Rzinho, ela produz dois tipos de espermatozoide, dois tipos de gameta. Metade com o alelo Rzão, metade com o alelo Rzinho. Na hora que você cruza essa ervilha com aquela outra rugosa, fêmea, que produz óvulos com o alelo Rzinho, o que vai acontecer? Metade dos filhotinhos vão ser produto do encontro desse tipo de espermatozoide com esse óvulo. Por isso que eles nascem Rzão, Rzinho, metade deles, e tem as sementes lisas. Entretanto, metade dos gametas produzidos pela sua ervilha problema está carregando o fator genético Rzinho. Quando eles fecundam um óvulo que também tem fator genético Rzinho, produzem indivíduos Rzinho, Rzinho. Metade desses indivíduos são Rzinho, Rzinho e, portanto, metade dos descendentes tem a textura da sua semente rugosa. Então, o cruzamento teste, presta muita atenção. Parece confuso, mas não é. Observe. Você tem um indivíduo com fenótipo dominante. Textura da semente lisa. Mas você não sabe se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Como você descobre? Fazendo o cruzamento teste, que é o quê? Cruzar o indivíduo de fenótipo dominante, mas de genótipo desconhecido, com o indivíduo com fenótipo recessivo, que obrigatoriamente tem genótipo homozigoto recessivo. No nosso exemplo aqui, que é Rzinho, Rzinho. Ao observar o que aparece nos descendentes desse cruzamento, nos filhotes, é que você deduz, você descobre o genótipo deste indivíduo aqui. Por quê? Se ao observar os descendentes do cruzamento teste, 100% dos descendentes têm o fenótipo dominante, são lisos no nosso exemplo, o indivíduo problema é homozigoto dominante. Porque para nascer 100% dos filhotinhos lisos, 100% desses filhotinhos são Rzão, Rzinho. O Rzinho veio do indivíduo com o fenótipo recessivo. E o Rzão só pode ter vindo do seu indivíduo problema. Para que ele só mande Rzão, ele tem que ser o quê? Rzão, Rzão. Mas, se ao olhar o resultado do seu cruzamento teste, você viu que metade dos filhotinhos são lisos e metade são rugosos, o que aconteceu? O seu indivíduo homozigoto recessivo sempre manda um Rzinho, porque ele é Rzinho, Rzinho. Para nascer metade liso e metade rugoso, o seu indivíduo problema tem que produzir dois tipos de gameta. Um gameta com o alelo Rzão, gerando metade dos descendentes lisos, e outra metade dos seus gametas com o alelo Rzinho, produzindo metade dos seus descendentes rugosos. Então, aqui no cruzamento teste, o resultado do cruzamento revela o genótipo de um indivíduo problema. Sim, precisa ser a metade. Nesse caso, Pedro Afonso, a gente sempre trabalha com proporções, né? Não vai ser 50 indivíduos e 50 em 100, não. Você tem uma margem de erro aceitável, que isso é tema da estatística. Existem outros fatores que alteram isso daqui, como, por exemplo, a taxa de mutação do gene. Mas a gente tem uma proporção. Aproximadamente metade dos filhotes são lisas e metade são rugosas. Metade com o fenótipo dominante, metade com o fenótipo recessivo, tá? Pessoal, aqui a gente tem novamente a explicação do que é o cruzamento teste, tá? E as duas possibilidades. Quando você tem um indivíduo problema, que é, nesse exemplo da textura da semente, Rzão traço, porque ele pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. O cruzamento teste é sempre feito com o indivíduo de fenótipo recessivo, cujo genótipo é homozigoto recessivo. E aí a gente tem os dois tipos de resultado esperados. Quando 100% dos indivíduos nascem com fenótipo dominante,
a gente tem um indicativo que o nosso indivíduo problema era homozigoto dominante, e quando nasce metade dos indivíduos no cruzamento teste com o fenótipo dominante, metade com o fenótipo recessivo, a gente tem um indicativo que o nosso indivíduo problema ele era heterozigoto. Ok? Queria saber se o conceito, o raciocínio e a interpretação dos resultados do cruzamento teste ficaram claros para todos vocês. Me deem um ok. Se tem perguntas ou dúvidas também, por favor, façam. Ótimo, gente. Tem muita. Geralmente, quando eu dou essa aula presencial, os alunos têm muita dificuldade de entender o cruzamento teste. O grande problema é que o cruzamento teste é feito para você identificar o genótipo de um indivíduo que tem fenótipo dominante. E para que o cruzamento teste revele isso, você tem que analisar o resultado do cruzamento. Então, é o resultado do cruzamento, isso quer dizer, a proporção dos fenótipos entre os filhotes do cruzamento teste, é que te revela qual que era o genótipo do indivíduo de fenótipo dominante, se ele era homozigoto ou heterozigoto. Para terminar essa aula e a explicação desse primeiro bloco de conteúdos, eu vou falar sobre o retrocruzamento. O retrocruzamento, gente, ele é muito comum em animais de produção e plantas. Em humanos, por questões éticas, ele não é comum. Tá? O que é o retrocruzamento? É quando você pega, aqui a gente tem a estrutura padrão dos cruzamentos, então aqui a gente tem a geração P e a geração F1, e depois a geração F2. O retrocruzamento ocorre quando você pega um indivíduo da F1 e cruza com um dos genitores, isso quer dizer com um dos seus pais. Por isso que é comum em animais de produção e plantas, e por questões éticas não acontece em humanos. Bom, esse indivíduo produzido, quando você cruza o F1 com um dos genitores, vai formar uma geração F2 diferente do que a gente está acostumado. Em animais de produção e em plantas, às vezes, nos programas de melhoramento, é feito esse tipo de retrocruzamento. Você cruza o indivíduo da F1 com um dos genitores e vê como que o fenótipo se manifesta na próxima geração, que também recebe o nome de F2. Em humanos, devido às questões éticas, o que é feito? Também é considerado retrocruzamento quando você pega o indivíduo F1 e cruza com um outro indivíduo não aparentado que tenha genótipo igual a um dos genitores. Então, como que é feito um retrocruzamento em humanos? Se você tem um pai azão e uma mãe azinho, todo mundo já sabe que 100% dos indivíduos da F1, 100% dos filhos são azão. Você pode fazer um retrocruzamento em humanos, pegando esse indivíduo azão da F1 e cruzando com outra pessoa não aparentada que seja azão, simulando o retorno nesse genitor, ou cruza esse indivíduo azão com outra pessoa não aparentada azinho, que simularia o cruzamento desse indivíduo com esse genitor, tá? Então, retrocruzamento é o acasalamento dos indivíduos da F1 com um dos genitores ou com um indivíduo de genótipo idêntico a um dos genitores da geração P. Reforço que é mais comum esse tipo de prática em animais de produção e plantas, devido a questões relacionadas ao melhoramento genético de características de produção. Tá bom? E com isso a gente conclui essa segunda aula online aqui de genética. A gente termina então toda a explicação do primeiro bloco de conteúdos postado na semana passada em todas as minhas turmas de terceiro ano. Nas turmas da agropecuária, eu acredito que algumas receberam a postagem essa semana. Então é importante estar dando uma olhada na videoaula da aula online da semana passada. Esta aula foi gravada e vai ser postada no YouTube com o link disponibilizado lá na sala virtual do AVA, tá? Posso pegar uma pessoa e obrigar a ela a ficar com outra para reforçar a genética dela? Não, Pedro Afonso, nos humanos não tem uma questão, tem questões éticas que impedem esse tipo de
manipulação, né? Tanto é que muitos dos conhecimentos que a gente obtém sobre resultados de cruzamentos não são feitos em experimentação humana, e sim com animais e plantas. Não é um bom modelo biológico para estudar genética, estudos de cruzamento em humanos, por questões éticas, por questões de tempo de geração e várias outras que fogem do escopo aqui da aula, ok? Bom, gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida? O que vocês acharam da aula? Acharam interessante? Vou parar de gravar.